Sejam muito bem-vindos ao nosso Plano Business, podcast da Unimed Fortaleza, que traz para a gente histórias de sucesso, cases inspiradores. E hoje a gente está aqui, eu e meu amigo Daniel Demétrio, nosso Tudo Dandão. bom, querida? Tudo jóia? Com um convidado muitíssimo especial, não é, Dandão? O Wellington Oliveira. Wellington Oliveira. O Wellington é um cara ótimo, superintendente aí do Shopping Iguatemi Bosque. Esse equipamento grandioso, né, Camila? Ninguém conhece, né? ninguém frequenta, ninguém conhece. Não, e sempre uma oportunidade para a gente entender bastidores da gestão complexa que é tocar Uma operação, uma equipamento. operação grandiosa como o Shopping Iguatemi Bosque. Então a conversa com o Wellington é muito boa. Obrigado pela tua presença, Wellington. Pô, eu que agradeço, Dandão. Você tá bem? Tô ótimo, graças a Deus, tá tudo bem, assim, obrigado pelo convite. Prazer de conhecer, né, Camila? A gente não Seja conhecemos muito pessoalmente. bem-vindo, sim. E adorei o convite para bater esse papo com vocês. Tenho certeza que vai ser uma hora bem legal, que a gente vai conversar bastante, falar sobre bastante novidade. A gente Tô está aqui, em casa. vou falar. Muito bom. E sempre estar aqui com você, Camila. É um prazer enorme, hein? Estamos juntos, meu amigo. Tá com a primeira aí ou tem umas aqui? Tem aqui, Vamos. temos várias, Tem né? várias, né? A gente Vamos lá, falou desse vamos lá. equipamento, né, Wellington? Você é a pessoa, né? Você é o cara no sentido de... É a pessoa que está à frente desse barco aí, dessa potência que é o Iguatemi, né? Enquanto equipamento, enquanto aparelho, né? De uma série de frentes, de serviços que vocês prestam aqui para o estado da gente. Vocês têm braços em outros estados, mas para a gente entender um pouquinho quem está à frente desse negócio, né? Operando essa estrutura, esse movimento todo. Conta um pouquinho para a gente, né? Para quem não conhece o Wellington ainda, né? Assim, você... Uma pessoa que saiu do público para o privado, Isso. saiu de Brasília para o Ceará. Conta pra gente um pouquinho de como é que se dá esse teu casamento aí com o Iguatemi. Ah, legal, obrigado pela oportunidade. Assim, primeiro falar aqui que assim, eu sou talvez a cara que apareça à tua frente, mas por trás de mim tem uma companhia, né, que estrutura tudo de uma forma muito organizada, Quantas faz um pessoas, trabalho. hein, Wellington? Na companhia são mais ou menos na gestão umas 50 pessoas, né, na gestão da companhia. Aí depois vem a gestão do shopping, que tenho 5 colegas que trabalham comigo para fazer o shopping rodar, e dentro do shopping são mais ou menos umas 700 trabalhando para fazer aquilo ali funcionar bem, atender bem. Quase 1.000 pessoas, né? Quase 1.000 pessoas. Muita gente, né, Camila? É um bocadinho de gente, né? E É, aí um com bocadinho de você gente. à frente disso e que fez esse movimento lá atrás, né? Já se vão quantos anos aí de parceria? Bom, eu entrei na empresa, na JCC, né, que administra o shopping, em 2011. Né, foi essa mudança aí que você comentou, assim, eu trabalhava no setor No público, público. morava em Brasília, sou candango, né? Você é de lá? Sou de lá, nasci lá, sou filho de cearense, né? Meus pais são aqui do Iguatu, do Interessante. interior. Foi e voltou. Foi e voltei. Aí fomos, na verdade eu nasci lá, Você eu nasci nasceu lá, lá, eles foram mas- para lá, eu nasci lá na época, pouco depois da inauguração de Brasília. Né, eles foram lá para construção, se implantar, crescer, fazer vida lá. A história é clássica, grandes, né? Grandes nordestinos foram para lá. Fiz minha carreira profissional lá, durante os primeiros 15 anos da carreira. Entrei no Senado Federal na época, com 23 anos de idade, salvo engano. 23 anos, né? Muito novinho. Muito novinho. Entrei muito novinho lá. Fiquei lá durante 15 anos trabalhando com serviço público mesmo, assim. Mas não deixa de ser, por ser público, não deixa de ser emocionante, instigante, né? Assim, trabalhei com muita gente legal, muita gente interessante. Conheci muita gente trabalhando aí com orçamento, com processo legislativo, então com gestão de Bacana. pessoas. Então, Dá um background bom, né? dá um background grande. Você trabalhar na política é muito interessante. A política ela é fascinante, eu acho. Impacta muita gente, né? Tem um poder de impacto E muita na habilidade, base, né? né? Na Muita gente, condução. né? Decisões políticas mexem diretamente, né, Camila? Na vida das pessoas lá na ponta, né? Não, Exatamente. E assim, tem as grandes decisões que impactam a nação como um todo, mas tem decisões que impactam também um grupo, um nicho de pessoas. Né? Eu lembro até hoje que a gente fez, na época lá, falando de assistente social, né? A regulamentação do assistente social. Foi uma discussão de anos até se regulamentar uma profissão como essa, que é extremamente importante Necessária. e necessária. Né? Então, assim, são discussões que às vezes levam anos para se acontecer, outras muito rápidas. Né? Então, assim, mas isso tudo depende muito de política, de diálogo, de debate, de força de vontade. E você viver isso no dia a dia é muito interessante, é muito legal. Wellington, como é que se deu essa mudança aí da área pública para a área privada? Como é que... Foi realmente assim em 2011, final de 2010, início de 2011, né? Eu trabalhava na época com... Uma mudança drástica, né? Drástica, né?
bem drástica, bem Na impactante tua na carreira, na minha como, rotina, né, vamos dizer assim. como executivo, né? Exatamente, assim, eu recebi um convite para vir para cá no início de 2011, trabalhava com o senador Tasso Gereissati, ele era senador na época, e ao mesmo tempo, ao final do mandato, ele estava evoluindo na questão da expansão dos negócios, né? Ah, entendi o gancho. Então, nasceu lá no Senado. Nasceu lá no Entendi. Senado, eu trabalhei 4 anos com o Lúcio Alcântara, depois trabalhei mais 8 anos com o Tasso, e aí quando ele encerrou o mandato, que ele voltou para o Ceará, e aí foi trabalhar na expansão do negócio de shopping center, que estava num momento econômico muito interessante, fazia todo sentido você expandir. Então ele me convidou para fazer parte desse projeto com ele. E pensei bem, acho que era um desafio novo, diferente, mudando tudo, né? Local, família, cidade, tudo. Mas eu falei, a gente é movido a isso, a desafio, a vontade, a querer mudar, a querer crescer, né? E aí teve essa mudança lá em 2011 e eu vim para cá e não me arrependo nem um dia do que eu fiz. Wellington, e a gente, quando você fala na questão da expansão, né? Você está falando dos equipamentos do Iguatemi, né, em Campo Grande e em Belém. Em Belém. Já era nesse momento que... Já era nesse momento. Belém foi o primeiro, né? O primeiro foi Campo Grande. Foi Campo Grande o primeiro? O primeiro foi Campo Grande. Então a sua vinda para a JCC, né, que é a Gereissati Centros Comerciais, que é a empresa dona, né, do Shopping Iguatemi Bosque, aqui de Fortaleza, se deu nesse momento onde já estava previsto essas expansões. Exatamente. De 2 unidades fora. 2 unidades fora, a ideia era fortalecer naquele momento a construção dos empreendimentos, a construção grandes, né, são empreendimentos muito grandes, então fortalecer essa construção e depois trabalhar na implantação desses projetos, que é a inauguração do shopping em si. São 2 momentos importantes. A construção já é um momento grande e a implantação, a inauguração e a evolução do shopping novo. E tem também, né, Camila, o desafio, creio, né, que é as expansões daqui, do equipamento já existente, né? Já do equipamento existente, que veio logo em seguida. Nós inauguramos aqui em 2015, então só para você ver, a gente começou em 2010, já se estava construindo novos shoppings. Em 2013 já tinha se decidido de expandir o Iguatemi, né, com a chegada da concorrência, a concorrência de shopping center no Ceará aumentou bastante, a gente pode falar um pouco mais sobre isso, né, que o Ceará hoje é um dos shoppings nos estados que tem mais, a gente chama de área de locação de loja por habitante. Então, muito shopping. Ah, não tem muito shopping aqui. Dado interessante, né? Algum motivo específico assim, Wellington? Primeiro que o mercado cearense, na época lá atrás, ele era muito restrito. Primeiro nós tínhamos o Iguatemi, tínhamos Iguatemi o Norte 82? Shopping. O Iguatemi é de 82. Né? Então, a primeira etapa do Iguatemi é de 82. Então, tínhamos o Iguatemi, tínhamos o Norte Shopping, Via Sul, e ficava por aí. Né? E ainda assim, Via Sul, depois de bastante tempo. Depois de bastante tempo. De 82 até lá foi chão. E o Ceará crescendo muito, Fortaleza, o Ceará, eles são estados que historicamente vem crescendo acima do Nordeste, acima de outras regiões do país. O varejo cearense ele é muito forte, o comércio cearense é muito forte. É muito cultural mesmo. É muito cultural. E aí o mercado, com a expansão de shoppings, outras grandes companhias viram o estado do Ceará como um mercado importante. E vieram para cá, o que era natural. E aí, com isso, a gente não podia ficar parado. Né? Então, você está à frente da superintendência desde 2015? 2015. Tá. Wellington, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Estava até conversando com a Camilinha em off a respeito de 2015 para cá, a transformação que houve aí no comportamento do consumidor, né? No varejo. Mas, Camila, dá para a gente ampliar essa pergunta. Eu acho assim, ao longo dos anos, o perfil dessa demanda tem mudado demais, né, Wellington, do varejo. Tem. Então, assim, você teve a pandemia agora, que o comportamento, né, dos consumidores aí do varejo mudou completamente. Muito, assim, como é que uma operação desse porte, né, vai se adaptando a essas transformações tão relevantes e rápidas do comportamento do varejo? Exatamente assim. Dando um passo atrás, essas transformações elas ocorrem desde a inauguração de shopping. É recorrente. Todo assim, dia, né? Todo dia. O varejo ele evolui, né, o tempo todo. O varejo é nervoso. É nervoso. O varejo é nervoso e não aceita brincadeira. Engraçado, a gente estava aqui antes, né? A gente conversou em outro episódio com a Lia,
da Sucre, né? O episódio anterior. E aí ela Nossa parceira, falando- nossa parceira. Pronto. E aí ali conversando com a gente de que ela saiu do modelo de loja, né, dela de varejo, e ela foi para um modelo indústria, onde a gente tem uma cadeia de valor muito mais longa, muito mais extensa. No varejo, não. Né? O varejo é muito nervoso ali, é muito... É o mês, é o giro, é aquele Exatamente. resultado. Conta um pouquinho pra gente dessas mudanças que o Dandan tá falando. Acho que tem uma mudança de jornada do consumidor, que muda exatamente. tudo pra vocês, né? E falando do nosso episódio anterior, da Lia Kinderé, da Sucre, a Lia tem um quiosque belíssimo lá no Iguatemi Sim, Bosque. sim. Exatamente. Que é um novo rumo de negócio Já é que ela outro toca. modelo de mundo negócio. negócio É. dela, que ela vem seguindo e Exatamente. vem tocando bem legal, bem interessante. É. Então, mas é isso mesmo, assim, o varejo ele mudou recentemente e shopping center muda o tempo todo. Nós, quando a gente fala de Iguatemi, nós passamos por 5 grandes expansões, Olha aí. né? Então, assim, cada momento desse foi uma movimentação para se adequar ao novo momento do varejo. Então, a gente falando agora da última, ela começou a ser pensada em 2010, 2011. Então, era um momento onde o varejo estava se expandindo. E o modelo de negócio, o modelo de shopping center também estava mudando. A expectativa do cliente em relação ao que ele queria dentro de um shopping center também estava mudando. Aquele shopping tradicional, caixote, que você tinha pouca luminosidade externa, porque você, para a pessoa ficar ali dentro o tempo todo sem perceber que o tempo passou, e você está ali dentro só simplesmente para comprar, isso não existe mais, né? Então, isso vem mudando ao longo do tempo. E quando a gente fez... Antigamente era assim, né? Antigamente era assim. E os shoppings que permaneceram nessa posição, a tendência foi sumir, desaparecer. Grande, a gente fala muito do mercado americano, né, que fala, o shopping vai se acabar. Não vai, nem ia, nem vai. O que vai ser é mudança. E o que se acabou, principalmente no mercado americano, foram esses shoppings caixote. Isso não existe mais. Então, É a questão da experiência. Aí a Camila e o Wellington são mestres nisso. Acho que Eu não, é a experiência do cliente, né? Não é só chegar e comprar. é, Tem que ser um ambiente aberto, tem que ser uma coisa que você veja Agradável, que fora, você veja. agradável, tem que ter uma convivência. uma convivência, um mix de não é isso? Exatamente. Aí, voltando a falar aí da expansão do Iguatemi, quando a gente fez a expansão em 2015, a gente pensava, a gente precisava trazer para o shopping. O cliente queria o quê? Restaurante. No shopping a gente não tinha espaço para colocar. O shopping era 100% ocupado. O cliente queria um espaço mais harmônico para caminhar, para passear, não só para entrar na loja, para sentar, para bater um papo. A gente não tinha esse espaço, área para fazer isso naquele... Então precisava crescer. Crescer foi uma necessidade que a gente teve que fazer. E aí, nesse crescimento, nessa expansão, ela vem num modelo totalmente diferente do que os modelos anteriores. Então, áreas amplas, áreas muito iluminadas, áreas com muito verde, áreas que é para as pessoas sentarem, conviverem, baterem papo, áreas para restaurante, área para serviço, que era outra coisa, é outra evolução do shopping center, trazer serviço para dentro do shopping. Não é mais só comprar Muito e vender. Então, esse conjunto de movimentações que aconteceram e que vem acontecendo é a nossa forma de se adaptar ao novo mercado, ao novo cliente. Acho que shopping reflete muito comportamento, né? Assim, tudo que está acontecendo fora, você falou aí de algumas mudanças, Wellington. Quando a gente pensa, por exemplo, nas questões de segurança que a gente enfrenta, né? Então, acaba obrigando a gente a ir mais para dentro desse equipamento. Eu vou passando mais tempo dentro desse equipamento. Eu vou utilizá-lo não somente para fazer necessariamente compra, mas para lazer, para circular com os meus filhos, enfim. Você começa a ressignificar o espaço de shopping, né? Na medida em que fatores externos, como segurança, como conveniência, tempo, praticidade, quando você fala de serviço, acho que deve passar muito por isso, né? Como você falou de 5 grandes marcos aí, né, de vocês. Como é que vocês se estruturam do ponto de vista de leitura, né, das necessidades, implantação e rodar isso lá dentro entre vocês? Como é que JCC e Iguatemi enxergam o mercado para vocês darem esse espaço? Não, agora, daqui 10 anos, a gente vai precisar desse movimento. Como é que a gente se estrutura para isso? Compartilha um pouquinho com a gente como é esse modus operandi lá de vocês. Primeiro, assim, entender a movimentação. Essa movimentação ela nunca acontece aqui no mercado brasileiro, digamos assim. Você percebe essa movimentação acontecendo em outros mercados, primeiro. Né? Então, mercados mais maduros, mas com mais tecnologia, mais para frente, né, do que o nosso, Europa, Estados Unidos. Então a gente acaba percebendo essa mudança acontecendo lá. Então a gente já começa a ficar antenado nisso. Não uma vai hora fazer chega. imediatamente. Tudo que acontece lá, uma hora chega. Né? Até a própria pandemia, depois a gente pode falar um pouco sobre isso, uma hora ela chega. A gente sabia que ia chegar. Então a gente tenta se antecipar e se preparar. Então a gente vai percebendo essas mudanças. Percebendo essas mudanças, a gente vai também percebendo como é que está funcionando o cliente interno, o cliente de Fortaleza do Ceará. Então,
A cada 2 anos é feita uma pesquisa de mercado para entender o que o cliente espera de um shopping center, o que ele vê que a gente pode melhorar, o que ele deseja dentro desse shopping como serviço, lazer, conveniência, tudo que ele precisa. Então, a cada 2 anos é feita uma pesquisa de mercado para a gente entender. Né? Bacana. E aí, entendendo esse movimento, isso vai crescendo ao longo do tempo, a gente vai percebendo que precisa se planejar, se preparar para que daqui a 5 anos a gente vai ter que dar um passo maior, talvez, do que a gente está dando agora. Wellington, eu tenho uma curiosidade a respeito assim, dos big numbers do shopping Iguatemi Bosque, que o Wellington é o superintendente do shopping Iguatemi Bosque, né? Assim, qual o tamanho do shopping? São quantas lojas? Você já disse que em torno de 700, quase 1.000 pessoas falando de escritório e operação toda dentro do equipamento, né? Mas assim, qual o tamanho do shopping? São quantas lojas lá? Eu acho que a gente pode citar, não sei, a gente tem uma academia enorme sendo feita lá, sendo concebida lá, marcas internacionais vindo. Fala um pouquinho dos big numbers do Shopping Iguatemi Bosque, por favor, pra gente. E esses, alguma spoiler aí, né, Camila? De marcas e essa academia aí, qual é que vai ser? Conta pra gente aí. Tem as coisas bem interessantes. Assim, o Shopping Iguatemi, ele tem mais ou menos em torno de 50.000 pessoas por dia circulando por lá, né? Nós temos aí, voltando... É muita gente, voltando né? Voltando passo, né? Como você falou, 50 mil. Muita gente. Então, nós temos, assim, são 600 pessoas trabalhando mais ou menos na administração do shopping, na manutenção do shopping, né? Na segurança do shopping. Aí tem mais 6.000 em lojas. Então, são 6.000 pessoas, são mais ou menos, só isso aí já são mais... Só essa comunidade essa comunidade já é um ecossistema que está ali dentro todo dia e precisa dar atenção, entender e atender essas pessoas todo santo dia. Então é importante. E aí temos circulando mais 50.000 pessoas. Então são acho que nem 10% dos municípios de Fortaleza tem essa quantidade de gente na zona urbana. Então, e a gente tem isso numa área, aí você perguntou o tamanho do shopping, são 245.000 metros de área construída. Então, numa área tão pequena, que é grande, mas quando você junta essa quantidade de pessoas, né? Sim. É uma área muito grande. Então, assim, a gente tem que ter muita atenção, muito cuidado com essas pessoas que estão circulando. E aí, essas 50.000 pessoas são mais de em torno de 20.000 carros por dia. Assim, não sei se eu estou falando besteira, é uma prefeitura, assim, é como se o Wellington fosse o prefeito. Mas é muito a gente compara muito com a cidade. Porque assim, se eu tenho 50.000 pessoas em média que andam por lá, Camila, né, Wellington? Uma cidade. Mais 6.000 dentro de loja. Então eu tenho aí quase 60.000 pessoas dentro daquele espaço físico muito pequeno. Né? Claro que é móvel, entra e sai e tal. Mas é um prefeito, porque você tem que ter banheiro, você tem que ter segurança, né? Você tem que ter limpeza. Então, assim, eu falo assim, tem que cuidar como se fosse uma cidade. Né? E os problemas acontecem conforme a cidade. Exatamente. É natural, assim, então... eu tenho problema, como toda cidade tem, de falta d'água, de entupimento, de quebra de equipamento, que acontece todo dia. Então, tudo isso tem que estar preparado para resolver, ou como uma cidade, durante o dia... A temperatura está quente, está fria. Está quente, está frio, você tem que resolver, ou você entende que você precisa resolver isso agora, não dá para esperar à noite. Ou não, precisa esperar à noite, posso resolver à noite, com tranquilidade, com calma, para amanhã amanhecer tudo perfeito. Wellington, então, à noite... tem muito movimento lá de manutenção toda noite? 24 horas, o shopping roda 24 horas. O então, que é feito à noite lá, quando o shopping fecha? Toda a parte de cuidado com o jardim, toda a parte de limpeza, lavagem, manutenções preventivas, manutenções corretivas grandes, isso tudo acontece à noite. Abastecimento de loja, reforma de loja, toda grande obra de loja, ela acontece mais à noite do que durante o dia. Porque durante Essa informação é interessante, né, Camila? Obra de loja, tem clientes do varejo e as obras elas acontecem todas ali 11 horas, 23 horas e pouquinho, então, é a hora que começa. Nós temos uma população muito grande entrando ali depois das 10h30 ali à noite, né? E porque durante o dia, nada que acontece pode atrapalhar o fluxo, o fluxo e o cuidado com o cliente ali. Ele tem que entender que ele está num ambiente ali que não ele pode perceber que tem um cuidado, que as pessoas estão cuidando, olhando, mas ele não pode estar vendo o tempo todo o que está acontecendo. Não pode atrapalhá-lo, né? Não pode atrapalhar. Tem uma coisa de encantamento muito grande, né? A gente falou aqui, comentei da doutora Ilha, e ela falou, né? Eu vou sempre lá, eu ando, eu entro nas lojas, eu consumo, eu compro.
por esse cuidado que você está falando, de ver se o encantamento ali tá sendo preservado. Isso é muito bacana, né? É muito bacana. E assim, quando você bem falou, assim, não dá para falar de Shopping Iguatemi sem falar da Doutora Ilha. Não tem como não falar. Ela que é a base de tudo. Ela que construiu aquilo tudo e fez toda aquela história. Lógico que também com apoio de muita gente. Ninguém faz nada sozinho, né? Sim. E ela é a pessoa que está até hoje tem uma vivendo representatividade, o shopping muito grande. Está até hoje vivendo o shopping e rodando e dando opinião e dando conselho. Sim, ela comentou. Então, assim, que ela fez a história dela. A história do shopping é a história dela. Wellington, eu estava lá um dia desse. Eu estava lá um dia desse, há um mês e pouco atrás, talvez um pouquinho mais. E eu encontrei com ela fazendo compra lá no shopping. Ela circula, ela falou. Circulando, eu compro bolo, eu como, eu sento, eu pergunto, achei sensacional. Ilha, se ela vê algo errado, ela fala, ela liga, e tá certíssima. Ela é campeã demais. Um grande beijo pra querida Ilha, doutora Ilha. Ô Wellington, um equipamento desse porte muda completamente o entorno, né? Se você... Tô falando... Depois a gente pode falar aqui do ESG, que na minha opinião, Camila, o Shopping Iguatemi Bosque é o maior case ESG que eu conheço aqui com relação a questões ambientais. Porque se você pegar o que era aquela região antes do estabelecimento do shopping, aquela salina, que tem fotos antigas ali, né? Se você pôr na internet fotos salinas, você vê lá o que era. Era um descampado cheio de blocos pontuais de sal, né? Onde é o Shopping Iguatemi hoje. Você praticamente não viu o rio. Você não viu o rio, não tinha nada de verde, nada. É uma coisa assim, branca, né? Não só pelo sal, porque era areia mesmo, com sal em cima, né? Era uma salina. E você observa, Camila, Wellington, hoje uma foto é surreal. Então a gente fala já disso, que eu acho que é um ponto muito relevante a ser dito. O case ESG do Iguatemi ali no Parque do Cocó. Mas eu estou falando de planejamento urbano. O desenvolvimento de uma cidade com a presença de um shopping desse, de um equipamento desse, é absurda o entorno ali que gera, né, não? Vocês têm plena consciência disso. Faz sentido? O shopping é uma via de mão dupla, né? O shopping se beneficia, o shopping normalmente ele não se posiciona numa região muito central, ele vai para uma posição um pouco mais periférica e essa região acaba crescendo. Ganha por causa do shopping, a população cresce naquela região e o próprio shopping no futuro ganha com aquela população fixa que vai se firmando ali. Então é um jogo de ganha-ganha. Então, se a gente pega aqui no caso do Shopping Iguatemi, a região era, quando ele foi construído em 82, aquela região não existia Guararapes praticamente ali, né? Então era Saline. E hoje você vê que é uma região totalmente adensada. Eu moro a 500 metros do shopping e posso atestar o que o Dandan e você estão falando, né? Nasci ali junto com o shopping, eu sou de 81. E de fato, quando a gente olha as fotos, vez por outra circulam, né? Umas fotos na rede de como era e como está agora. E acho que pro lado de vocês ali, de Washington Soares, tem outros projetos ainda, tem algumas coisas aí desenhadas, né, para vir? Temos um master plan para ocupação vertical ali, que a gente deve lançar. Que vai dar com certeza outro salto nesse entorno que o Dandan tá falando. Assim, um projeto imobiliário, né? Onde fica o iMusic ali, né? Onde fica o iMusic ali. O iMusic ali, aquele terreno é dos empreendedores e ali vai ser edificado um centro o Wellington foi lançado há poucas semanas isso, foi, né? O Bernardo anunciou ele há algumas semanas, então a expectativa é lançar ele ano que vem. Conta um pouquinho pra gente, pra quem não pegou esse lançamento, que acho que é super recente. O Grupo Gereissati, ele tem uma área de incorporações, de imobiliária, né, que nós temos alguns projetos, na verdade vários projetos rodando em todos os estados que a gente atua. Então tem projetos aqui em Fortaleza, tem projetos em Campo Grande, principalmente de vertical, de residencial vertical. Campo Grande é horizontal junto com Alphaville. E aqui no Iguatemi, próximo ao lado do Iguatemi, a gente faz o eMusic. Ali é uma área de investimento, nós vamos lançar ali um projeto com 3 torres residenciais, com apartamentos de em torno de 240 metros quadrados cada imóvel. Sensacional. Frente para o parque, com a vista maravilhosa. De frente para o parque, olhando para o Iguatemi. E esse é o negócio, a ideia é de ter você incrementar a região que a gente chama de região primária do shopping, aquela área circular que fica em volta daquele entorno do shopping, para gerar um fluxo novo para o próprio shopping. Eu acho muito interessante você dizer isso agora, para a gente entender um pouco, né, Camila, a estrutura
assim, societária até do Shopping Iguatemi, né? Você vê que a JCC, que é a Gereissat de Centros Comerciais, né, que faz parte do grupo Gereissat, você tem 3 shoppings, não é isso? Nós temos 3 shoppings. Você tem o Shopping Iguatemi Bosque Fortaleza. Isso. O Bosque Grão-Pará em Belém e o Bosque dos Ipês em Campo Grande. E aí, dentro dessa estrutura imobiliária, você tem também a vertical de projetos imobiliários também, Exatamente. de prédios, empreendimentos imobiliários, Normalmente, lançamentos, não é isso? Exatamente. Normalmente aqui aí acontece muito, quando você vai implementar um shopping, você não compra só o terreno do shopping, você investe num terreno, numa área maior, né, para que depois você possa Você ter fazer esse lastro aí, investimento. né? Exatamente. Já tem as expansões previstas, né? Tanto para o próprio shopping como expansão residencial ou comercial nos terrenos em volta, para dar sustentação e evolução do negócio. Espetacular. Você trouxe pra gente a coisa da previsibilidade, né, Wellington, de a gente olhar para fora, ver mercados mais maduros, né, o que é que está acontecendo e que a gente sabe que em algum momento vai chegar aqui. Mas tem um movimento que eu acho que muda significativamente a jornada, né, do usuário, do consumidor ali de shopping center, que a gente não esperava, ninguém esperava por ele, que é a pandemia. Né? Caiu no colo da gente, caiu no colo de todo mundo. Uns setores sofreram mais, outros sofreram menos. Queria que você compartilhasse para a gente um pouquinho, teve esses 5 grandes saltos aí que você falou, mas imagino que 2020 deve ter sido desafiador para vocês, como foi para todo mundo, né? Mas como é que vocês atravessaram, né, esse período aí conturbado para todo mundo, para a humanidade? A gente viu, como você falou, né? A gente começou ali, Itália e China, e a gente vendo que a coisa vinha, mas não tinha chegado ainda. Dá 3 semanas, cai ali. Nossa. Março, São José, quando a gente fala aqui de Ceará, no nosso colo, né? 2020, né? Ali mais ou menos 19 de março, por aí, uma quinta-feira, eu acho. A decisão é tão louco, vamos fechar, foi dia eu de São lembro que José. na segunda-feira a gente tinha operação em outros estados. E fecha isso ou não fecha, porque São Paulo a coisa já tinha avançado um pouquinho mais, Rio já tinha avançado um pouquinho mais. E aí, não, quando chegou quinta, assim, olha a loucura, de segunda para quinta. Né? Dentro do Brasil mesmo, a gente sem sentir. Então, imagino que deva ter sido muito desafiador para vocês. Foi, né? Queria que você detalhasse o que você puder, né, compartilhar aqui com a gente. Como é que vocês olharam e disseram, bem, eu fechei as portas, a coisa está caminhando para o digital... Né? De que maneira a gente evolui, o que a gente levaria 10 anos para evoluir em alguns meses. Né? Eu acho que esse ponto que a Camila levantou é muito legal. O case pandemia, né? O case pandemia, e mais legal ainda também, essa história que a Camila falou aqui também, que é a história da caminhada para o digital, que o Iguatemi tem um projeto digital que é muito bacana. É interessante a gente falar sobre isso. E é interessante a gente detalhar detalhar isso agora. Exatamente. Vai falando um pouco de pandemia, né? Ela foi start para muita coisa, né? Assim, a pandemia, ela começou em março de 2020, fechou o varejo, fecharam os shoppings, nunca isso tinha acontecido na história. História recente da humanidade, né? A gente não passou por isso. Mas o interessante é que as decisões que você tem que tomar a partir do que isso acontece. Fechou, está fechado, não tem volta. O que a gente vai fazer? E aí a gente sentou, já vinha conversando, mas naquele, quais as decisões que a gente vai tomar, que serão pilares da nossa atuação. Primeira decisão, ninguém perde emprego. Então, no nosso negócio, a nossa prioridade foi acalmar as pessoas que estavam com a gente para falar, ninguém vai perder emprego e ninguém perde renda. Pronto. Cuidar das pessoas, Cuidar das pessoas. Bom, primeiro ponto nosso. Segundo ponto, os nossos lojistas. Né, assim, cara, porque tem várias comunidades aí dentro desse ecossistema. 450 negócios, como eu falei, 6 mil pessoas que dependem desses negócios que estão aqui dentro. A gente precisa manter nosso contato e nosso relacionamento com os lojistas. Então, vamos acalmar ele. Enquanto não tiver recurso entrando, não tem recurso saindo. Então, é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente atua. Fiquem tranquilos, contem com o Iguatemi para a sustentação, né, do seu negócio. Porque nós estamos juntos até agora. Terceiro ponto, nossos clientes. A gente precisava manter o contato com o nosso cliente, mesmo estando com... Como é que o shopping fechado vai manter contato com o cliente? Então, a gente precisa criar uma estratégia de manutenção de contato diário com o nosso cliente. Então, foram os 3 pilares da nossa atuação durante o fechamento. E aí, todas as iniciativas que tomamos nesse sentido foram interessantes. Aí, partimos, né?
como eu tô falando, manter os empregos, manter as pessoas em casa. Primeiro, assim, a gente só trouxe para o shopping no primeiro momento ninguém vinha para shopping, mas o shopping ficou realmente fechado, e manter as pessoas em casa com segurança, com apoio psicológico, né? e financeiro e saúde, né? Porque é um problema de saúde. Então tinha isso também. Aí o segundo... E detalhe, né? Assim, numa época em que a gente não via a luz no fim do túnel. Não sabia como seria, né? Você escolheu bancar uma estrutura, né? Rodar uma operação, quando você não sabia quando é que aquilo ia terminar, Exato. né? Isso é muito corajoso, é muito honesto. Então, assim, fizemos isso. E aí, a questão de lojista e cliente rodou em paralelo, né? Assim, porque a gente precisava fazer, como é que a gente mantém nós shopping e nós lojas de shopping em contato direto com o cliente? Aí veio a questão do digital, começou a se pensar em digital. Então, em várias ações vieram isso. Nós falamos manter o shopping através das redes sociais, fazendo ação, implementar uma venda online, como é que a loja consegue se manter viva para atender o cliente minimamente. Então, várias ações voltadas para o digital, para ensinar o lojista a trabalhar com digital. Muitos não sabiam trabalhar com digital. Aprendeu na dor, a maioria aprendeu na dor. Então, assim, muita coisa aconteceu nesse período, então, durante o fechamento. E aí depois veio um segundo desafio, né? Que quando passou os 3 meses aí de fechamento desse primeiro ciclo, a reabertura. Né? Poxa, vamos reabrir. Como é que a gente vai reabrir de uma forma segura, nesse momento tão conturbado, para transmitir segurança para as pessoas, para que elas possam vir ao shopping novamente, fazer suas compras. Então, foi um momento também bem crítico, assim, que nós nos preparamos muito antecipadamente. Nós nos reunimos quando o shopping estava fechado, todos os dias tinha um encontro às 7 da manhã. A gente sempre começava o dia com um encontro, um alinhamentozinho ali. O alinhamento, o que a gente vai fazer, o que está seguindo, as frentes estão seguindo, para manter isso vivo. Foi muito interessante. Wellington, como é que está esse projeto do digital hoje? Aí é a segunda frente de trabalho, que é uma coisa muito legal a gente falar. Sobrevivemos, né? Nós tínhamos expectativa, e se falou muito disso, da evolução do digital na época da pandemia. E teve uma evolução, sim, mas foi uma evolução que eu posso dizer não foi exatamente o caminho que se pensava. Nós investimos no digital, né, o Shopping Iguatemi investiu no digital, mas nós vimos no decorrer desse tempo que a pessoa com o shopping aberto, ela não quer comprar online e ficar sentada de casa, ela quer viver o shopping. Então, entendemos que o digital, no caminho que a gente estava traçando para ele, não ia funcionar. E resolvemos dar um passo atrás e realmente suspender esse projeto de marketplace. Não era isso que o cliente queria. O que ele queria o phygital, digamos assim. Ele queria o físico e o digital juntos, a experiência. Para melhorar a experiência do cliente. Então, assim, ele ter acesso à loja ali através do digital, através das redes sociais, de WhatsApp, tudo, mas para efetivar a sua compra, ele quer vir ao shopping. Então, o lojista teve que aprender a como fazer essa atração. Né? Ela funciona muito quase como ferramenta de busca. De busca, né? Exatamente. Você já chega lá de alguma maneira ambientado, né? Você tem os estágios lá que a gente vê, né? De funil, entre escolher e tudo. Imagino que vocês imaginaram um modelo, rodaram e viram que não era exatamente isso. Não é exatamente isso, faz parte né? É do jogo. É do jogo. Assim, não tinha resposta fácil, não. O ideal é você saber entender isso no momento mais certo possível, né? Se é que existe Corrige um momento rápido, mais certo. E aí fomos investir na qualificação dos nossos lojistas. Então, fizemos vários cursos, treinamentos, podcasts, cursos online, para o lojista entender como é que deve funcionar de forma proativa o digital para atrair o cliente. É daí que vem o Bosque? Como é que vem a história do Bosque? A gente até então só falava Iguatemi. Da marca, né? Da marca. Depois a gente começou a falar Iguatemi Bosque, né? Compartilha com a gente um pouquinho dessa história. Isso é um processo que tem uns 10 anos já, você acredita? Engraçado. É muito tempo. Pra mim ele é mais recente. Pois é de 10 anos. Desde quando a gente criou os outros shoppings, queríamos fortalecer a nossa marca. E como o Iguatemi, aí vem do Iguatemi, como o Iguatemi sempre foi voltado para a questão do meio ambiente, do verde, dessa integração com o verde muito forte, resolvemos criar uma marca que tem a ver com isso. Então criamos Bosque, que é a marca Bosque. Então os outros dois shoppings... Bosque, Grão-Pará, Bosque, Grão-Pará e Bosque dos Ipês, que são plantas nativas das regiões. Eu acho sensacional esse nome. Que a gente estudou. E a ideia era, no futuro, que é o que está acontecendo agora, esse movimento, trazer essa marca para dentro do Iguatemi para fortalecer a companhia, a marca da companhia. Então, lógico que a gente não pode nunca perder a essência, a marca Iguatemi é muito forte Era uma organização de portfólio e de princípio organizador de marca corporativa e esses
produtos que você tem. E esses produtos. Então, assim, a ideia é assim, nunca perder o Iguatemi como força, são 42 anos aí de história, não dá para se abrir mão disso de jeito nenhum, mas incluir nesse Iguatemi o nosso novo modelo, a nossa nova marca, nosso novo desejo, que era o Bosque. Então, tá ali, ficou Iguatemi Bosque. Wellington, Bacana. falando aqui, voltando um pouquinho para a operação, que eu tenho uma curiosidade grande sobre isso, eu acho encantador, assim, instigante, o nível de complexidade da operação de um shopping desse porte. O mix de lojas, de oferta, de produtos e serviços é um desafio enorme, né? Não é, quero ter uma loja no shopping, não é assim. Eu acho que o shopping precisa ter ofertas, né? Mas tem que ter uma gestão, Mas tem né, que ter uma disso. gestão de aonde colocar aquela loja, de ter um mix de Exatamente. lojas, né? Então, assim, qual é o tamanho do desafio da boa organização e elaboração de um mix? E, na mesma pergunta, quais são as novidades de novas marcas que estão chegando lá? É Que eu muito sei que interessante. estão. Então, é muito interessante. Mix de shopping é uma coisa que se conversa todo santo dia. Nós falamos sobre mix o dia inteiro, mesmo? todo dia. Todo dia. Isso é uma informação importante para todos nós. É um Porque indicador isso é um atrativo. Isso no é o que radar. faz o shopping ser vivo, né? Assim, são mix, quando a gente fala de loja, de operações hoje, né? Nem mix de loja, mix de operações, porque envolve tudo, envolve, como eu falei, lazer, serviço, Sim. gastronomia. Então, e fazer isso de forma equilibrada e que atenda à vontade do cliente naquele momento é muito interessante. É uma discussão que a gente tem todo santo dia. Então, como eu disse, a gente discute isso, a gente percebe que está vindo do mercado. Talvez seja o cerne da operação. O mix é o cerne da É o operação. cerne da operação. Mix é o Vocês têm cerne da operação. tecnologia para ajudar vocês nisso, Wellington, do ponto de vista de mapear as zonas quentes ali, o que é procurado, o que é que o consumidor do Iguatemi sente falta, tá só distribuído de maneira equivocada, ou é muitas porque não fontes de tem, informação, vocês têm, né? muitas Imagino, informação. deve A gente ser encantador. Tem, como eu falei, pesquisas, a gente faz muita pesquisa de mercado, a cada 2 anos a gente faz pesquisa de mercado, é antenado em tempo todo o que está acontecendo no mercado fora do Brasil, como eu falei, do Brasil, e no mercado principalmente do Sudeste, porque normalmente as marcas internacionais, elas acabam chegando pelo Sudeste, né? Raramente elas vêm numa posição para Norte, Nordeste, então acabam chegando por lá. Então a gente acaba observando muito esse mercado, né? A gente olha o mercado local, tem muita coisa legal surgindo no mercado cearense, tem muita marca legal que surge aqui. O cearense, como eu falei, o cearense ele é um varejista, ele é um empreendedor. Impressionante a muito capacidade impressionante. aqui, do povo daqui. O Né? Wellington foi só nascer lá, viu? Mas o coração dele é daqui. Eu sou cearense. Eu sempre fui, assim. E aí você vê, assim, o próprio mix do Shopping Iguatemi tem muita loja local. Sim. Nós não somos um shopping que só tem marcas que As vêm grandes de redes, fora. né? As grandes Não, nós cadeias. temos muitas marcas locais que nasceram na rua e no momento certo nós entendemos que essa marca pode vir para o shopping, vamos trazer ele. Ou eles nos procuraram, querem ir para o shopping, minha marca tem tudo a ver com o teu negócio. Tem um namoro. Olha eu aqui, isso aqui, vamos junto. Então tem muita marca que a gente apostou na marca. E que cresceram então, no Brasil inteiro. Então isso é muito legal também. Então achar esse equilíbrio é a parte mais legal do negócio. O que é que de novidade está vindo aí, Wellington? Aí de novidade, né? A gente fala muito sobre novidade. De novidade, também falando. Tem muita novidade que vem de fora. Né? Nós vamos trazer agora, a gente já falou, Starbucks agora já começou a obra, vai inaugurar agora no segundo semestre. Ganhar a Starbucks. A Baritec vai inaugurar agora no segundo semestre. Academia de grande porte, né? Academia de grande porte. Vai ser Referência, onde né? a Baritec Era uma área que foi devolvida do Extra ali, bem na que a gente chama de primeira etapa do Certo. shopping ali, junção primeira com a Sei expansão. demais. Então vai encaixar um lá de 1.500 Pô, é metros grande ali, hein? É grande, uma área muito Vai ser um grande. equipamento incrível. Vai ser Né? incrível. Onde é? CVC, Zeni, ali por ali. Por ali. Tá. Aí vem Starbucks, que vai entrar uma parte que era da Saraiva. Né? Aí o pessoal Sim. fala muito de mix de livraria, que a livraria já está morrendo. A Saraiva saiu e agora já vai entrar a leitura. Numa outra área, num outro tamanho, Eu numa outra adoro ir para proposta. livraria. Agora, Eu meu adoro filho passar na adora. livraria. Faz, não leve meu filho pra Amazon, É bicho. outro- Eu levo meu filho pra exatamente. livraria, pode arranjar Eu uma a- livraria. Eu adoro passar na livraria. E Adoro. aí são todos mix. A gente inaugura da semana, talvez, a Luísa Barcelos, que é uma marca de calçado feminino, que também que é uma marca nacional que está vindo. Vocês levaram o USA pra lá. Levamos a Maravilhoso. USA. E agora falando de marca local, né? Por exemplo, a gente inaugurou a marca local que é de moda Viva Zoe, uma marca muito legal. Sim, O lá na pessoal entradinha lá do muito cinema. antenado com o que está acontecendo no mercado, Maravilhosa. muito legal. Temos a Cacau Saudável,
né, que é uma marca que entrou com Tá a no gente. espaço novo também lá Que dentro, que eu foi vi. para o espaço novo, que Maravilhoso. cresceu, porque é uma marca local que vem crescendo com a gente. Eu tenho várias. A própria Lia, que esteve aqui agora, Sim. entrou com a gente, né, e está com um modelo novo de negócio com a Sucre, para tentar um modelo de negócio, para fazer um modelo de negócio diferente, uma proposta bem legal. Então, o mercado cearense, a marca cearense também, ela é importantíssima para o nosso mix. Importantíssima. O Wellington, a gente não pode falar na operação do Shopping Iguatemi sem falar nos eventos, né? Então a Exatamente. gente tem tido de modo recorrente até Todo final de semana, praticamente. Você... evento. Você tem eventos evento, de é. tudo que é jeito, né? Qual é a estratégia do shopping para essa vertical aí? Exato. Assim, aí entra na parte dos eventos, que é outra pilar de pilar, sustentação do negócio, né? Do negócio de shopping, né? Você faz eventos para gerar um fluxo inicial, e se a pessoa vem para o evento, ela circula pelo shopping, vai pela loja, Ela conhece lembra que tem que comprar um presente, e aí já compra. e a roda gira. Você gera o Roda gira. fluxo, não é, Gera o Wellington? Eu fluxo. acho que é... E os eventos são extremamente importantes para fortalecimento de marca, para Geram conexão, conexão da marca, exatamente. Um Uma hábito conexão ali. da marca com Eu tenho com o 2 cliente. filhos pequenos e eu já sei que sábado à tarde, domingo à tarde vai ter alguma coisa lá pra eles. Exatamente. Você cria um São hábito. antenados, né? Você cria um Aí hábito. você falou, você cria o hábito e essa conexão tem que acontecer com todos os públicos. Então, ele precisa fazer evento para público infantil, preciso fazer evento para o público jovem, eu preciso trazer evento para o adulto, que às vezes o evento do adulto pode ser um evento ou pode ser uma gastronomia de alto nível que a gente vai trazer ali, Sim. novidade, que isso também, para o adulto, a gastronomia é um evento, é um momento de lazer. Sim. Então, tudo isso é pensado. Então, assim, tem um planejamento anual de eventos, que a gente chama de PAN, né? Então, o ano todo ele é planejado com antecedência no ano anterior, e lógico que isso não é escrito em pedra, no decorrer do ano a gente vai se adequando também aos movimentos, às novidades que vão acontecendo, mas é um planejamento que ocorre anualmente, com antecedência, para entendendo o que o público espera do shopping, que público que eu quero atrair para o shopping. É um organismo vivo, né? É Não uma é um... oportunidade muito bacana, não é, Camila? Não é Pra metro nós quadrado, eu tô aprendendo É aqui. total, para nós consumidores E aí que amamos tudo isso se junta o shopping e Iguatemi, conhecer todo esse bastidor aí, e Wellington. tudo tem que ter sinergia, né? Então, assim, Tem que a gente conversar. falou de comercial, trazer loja, a gente falou de evento e a operação do shopping em si. O shopping tem que estar preparado para receber isso. Então, esse ano nós estamos investindo mais de 20 milhões só em infraestrutura, só para Legal. receber bem o cliente. Então, com reforma de ambientes, para tornar um ambiente mais harmônico, mais único, com sistema de ar-condicionado para tornar o clima mais agradável, investimento Muito em bom. segurança, né, coisas que não aparecem. Então, assim, investimento em água, para gerar economia de água, para fazer coleta seletiva, a gente vai falar já de ESG. Ah, Então, fala da tua agenda ESG, o Danão Pois levantou isso é, aí. eu acho que vale, né, Camila, Sim. não é uma pergunta, alguns minutos agora pra gente, estamos aqui na reta final. O que você tem, né? Pois desenhado eu aí de acho que a gente prática? não pode deixar de falar sobre a tese ESG, né, que eu repito, na minha opinião, eu tenho medo de superlativos, tenho medo, o maior, o melhor, o pior, não gosto de ir por aí não, mas sem dúvida alguma, o case ESG do Iguatemi Bosque é um dos mais bacanas que eu conheço. Que é exatamente a revitalização de 1982, que é quando foi criado o Shopping Iguatemi, a hoje, até hoje, né? exatamente. Tá certo? 40 anos fez ano passado. 42. esse 42 anos esse ano, né? Você verificar, você vir o que é o Cocó hoje e o que era quando surgiu é absurdo, o verde, aquele entorno ali. E a gente sabe que o Shopping Iguatemi tem uma agenda ESG pesada, bacana. Fala pra gente um pouco sobre isso, Wellington. Falo sim, então assim, o ESG, né, é um tema que hoje está muito forte, né? Mas é algo que a gente trabalha desde, como você disse, desde a fundação do Exatamente. Iguatemi. Hoje é mandatório, né? Mas Hoje é mandatório, mas desde aquela época, em todas as suas evoluções, suas expansões, o shopping sempre foi pensado nesse sentido. E aí falando de estrutura de shopping, mas depois falar um pouco também sobre a área social, que é uma atuação muito forte que a gente tem. Então, em 82, quando o shopping foi criado, uma parte do terreno que era do empreendedor foi doada para a prefeitura, que é a parte que fica mais próxima ao rio, né? Para se trabalhar realmente também a revitalização do Cocó com a saída Sim. das salinas.
E aí ali também foi construída uma estação de tratamento de esgoto, onde 100% do esgoto do Iguatemi em 82 já era tratado, né? Então não tinha nenhum descarte e a água já era reaproveitada. Quem falava isso há 40 anos atrás? A gente já fez nesse sentido. Sensacional. O shopping foi construído com área envidraçada para se aproveitar o sol. Então, um sol maravilhoso. Então, o que a gente vai fazer? Fazer um caixote? Não. Vamos fazer uma área onde a gente aproveite ao máximo Então, o no nosso Ceará, sol, né? no nosso Ceará, com economia de energia. Então, e todas as expansões de lá para cá foram pensadas nisso. Espetacular. E aí, aí chegando agora para o momento de hoje, que está um tema muito importante, tem a área social, e que a gente não pode falar de área social sem falar da nossa loja do bem. Eu ia falar isso agora. Eu não quis te interromper, da loja do bem. Então, falando um pouco da área social, da nossa loja do bem lá, que hoje ela trabalha com as rendeiras, com fomento ao artesanato. Artesanato local. Exatamente. O artesanato cearense... Mulheres, né? Mulheres, homens, crianças. É uma cadeia inteira de famílias que trabalham, tira o seu sustento do artesanato. E qual é a grande dificuldade deles? É fazer esse artesanato chegar até o cliente final. É a conexão, a ponte, né? A ponte, né? Então, assim, quem é o cliente final? É só o turismo. O turismo ele é muito forte na compra. Mas o cearense mesmo, ele consome muito artesanato. Nós consumimos muito artesanato Sim. no nosso dia a dia, na nossa residência. Então, e tem uma volta de tendência para handmade, para o que é local, para o que é feito... Né, assim, é uma grande tendência de consumo que voltou, né? É super bacana. A gente consome aqui mesmo, não só o turista, tem razão. Verdade. E o artesão, ele tem muita dificuldade de trazer esse produto para onde está o cliente dele, o público consumidor. Então, a gente tem um projeto que é a Loja do Bem, tem o Instituto do Bem, que é um instituto que foi criado para fomentar o artesanato. Então, a gente tem uma curadoria. Nós vamos nos municípios, visitar os municípios para entender o que eles estão fazendo. Trazemos esse produto para cá sem custo nenhum para o artesão e colocamos à venda. Que bacana. Uma baita de uma vitrine. Além disso, nós fomentamos o artesanato na própria base. Então, nós tivemos agora em Cascavel, nós construímos alguns fornos em Cascavel para trabalhar o artesanato do barro, para modernizar, para dar mais produtividade. E esse produto vem para cá e vai ser vendido aqui na loja. Então, assim, a Loja do Bem, para a gente, é um dos cases, entre vários outros, né, que o Iguatemi faz para devolver para a comunidade o que ela trouxe de bom para a gente, que é esse crescimento, essa evolução, tornar essa potência. Vamos comprar mais lá, né, Dandan? Sensacional. Vamos comprar mais lá para alimentar essa cadeia. E o nome é muito feliz, né? Loja do Bem. É um nome feliz. Muita coisa que a gente não sabia, né, Camila? É verdade. Muita novidade que as pessoas não têm noção. Não, são mais de 30 municípios que foram visitados e mais de 800 artesãos já foram atingidos com esse projeto. Então, é um projeto que a gente tem muito orgulho. Maravilhoso, maravilhoso, Wellington. A gente está chegando aqui na nossa reta final, né? E aí a gente fica escutando, né, a cabeça que está por trás dessa operação, dessa gente toda, desse organismo vivo, desse movimento. A gente queria saber de ti quem ou o que, né? Aí você escolhe, te inspira no teu dia a dia, na tua vida, de alguma forma. A pergunta é fácil e difícil ao mesmo tempo, né? Eu acho que quem me inspira são as pessoas com que eu trabalho. Ou então as primeiras pessoas que fizeram parte da minha carreira. Algumas pessoas foram extremamente importantes, inspiradoras para mim na minha carreira. E o que eu me inspiro muito é nos meus parceiros. Principalmente nos lojistas e nos colaboradores do shopping. Por que nos lojistas? Porque eu tenho conversa com eles todo dia, né? E eu vejo cada um daqueles defendendo o seu negócio com toda a força, com toda a vontade. Então, às vezes, a gente tem discussões, às vezes, até um pouco mais firmes, mas eu me coloco, eu tento me colocar na posição dele. E o cara está ali defendendo o negócio dele. Então, isso é fantástico. Então, assim, isso me inspira. O cara defende isso me o chama. O empreendedor é fantástico. O empreendedor. Né? Então, assim, isso me inspira muito. Tá do lado de gente que está fazendo negócio, que faz o negócio crescer, que começa pequenininho, que começa com uma loja, quando você vê daqui a pouco ele está com 2, está com 3, o negócio dele cresceu, está com 10, e o cara está crescendo de forma organizada. Eu acho isso fantástico, maravilhoso, e me inspira muito. Muito bom, muito bom, né, Dana? Muito bom lhe receber aqui. Ele tá aprendi um monte, né, Dana? Sensacional. E outra coisa, né, Camila? Eu acho que a gente, aqui nesses 2 minutinhos finais, a gente não pode deixar de exaltar o Grupo Jereissati, né? É um orgulho cearense. Temos outros grandes grupos aqui que também nos orgulham, com certeza. E a gente não pode deixar de citar todo um grupo com ideias de vanguarda já há muitos anos. E a JCC, que é a Jereissati Ciências Comerciais, que é o braço imobiliário aí do grupo, onde o Wellington Oliveira, nosso convidado querido aqui, nosso amigo pessoal, o Wellington é o superintendente do Shopping Iguatemi Boss, que está inserido dentro desse grupo querido, que a gente se orgulha muito aqui, e aprendemos muito aí, bastidores, a respeito dessa operação grandiosa.
ESG, o bem ao entorno, um barato. Muitíssimo obrigada mesmo. Eu que agradeço o bate-papo, agradeço a oportunidade, foi muito legal. Passa rápido, né, Camila? Passa muito rápido. Passa rápido, as plaquinhas vão subindo, né? A gente teria conversa aqui a gente emendava mais uma hora aqui tranquilamente. Mas a gente fica por aqui com o nosso Plano Business de hoje, podcast da Unimed, que tem aqui uma missão de inspirar pessoas. Certamente as pessoas que escutaram o Wellington hoje, que escutam os nossos convidados, vão se sentir tocadas, motivadas e inspiradas aí a realizarem nos seus dia a dias. Segue a gente em outras plataformas de streaming, além do YouTube, ativa o sininho, toda semana a gente tem conteúdo novo para você.